Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Você quer saber o novo capítulo da novela Felipe Coutinho no Vasco da Gama? E parece que teve ator novo argentino envolvido nessa novela, especulado no Vasco da Gama. Você quer saber outras notícias também do Clube de Regatas Vasco da Gama SAF, preparativos para o jogo contra o Juventude? Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marques e já te peço o pedido. Inscreva-se no Marca Vasco, faça esse canal subir cada vez mais nesse YouTube, dê o like nesse vídeo e aperte aquela sinetinha para você ficar ciente dos vídeos matutinos sobre muita informação do Vasco da Gama, bem como as nossas lives, quarta-feira, 3 horas da tarde, um pré-jogo aí de Vasco e Juventude. E hoje, no podcast Cruz Maltino, por volta de meio-dia, o melhor programa do seu almoço sobre Vasco da Gama está no podcast Cruz Maltino, com a minha presença lá naquela bancada maravilhosa. Então vamos começar com algumas notícias rápidas sobre o Vasco da Gama. Ontem, infelizmente, o Sub-17 perdeu nos pênaltis uma final da Copa Rio para o rival. O Vasco da Gama venceu o rival por 1-0 com um golaço de Bruno Lopes do meio de campo, uma ótima visão de jogo, mas como tinha perdido o primeiro jogo na Gávea por 2-1, o jogo foi para os pênaltis e o Vasco da Gama, nas cobranças alternadas, acabou perdendo pênalti para uma defesa do goleiro flamenguista. Os pênaltis foram muito bem batidos pelo Vasco da Gama. Teve um lá que isolou a bola, teve esse que o goleiro pegou, mas todos os outros acabaram batendo muito bem, mas infelizmente a gente perdeu o jogo. Ficou marcado por um lance polêmico, que obviamente tinha que ter um erro a favor do Flamengo. Parece piada, mas não é, cara. Se você vê o lance, o jogador moleque do Sub-17 Vasco avança sozinho ali para fazer o gol, quase na boca da área. Um zagueiro flamenguista passa o rapa nele e o juiz apenas marca a falta. Cartão amarelo, era lance claro de gol, tinha que ter sido expulso um sub-17, tem que ser expulso um sub-20, qualquer jogador para primazia do gol. Mas ali deu o cartão amarelo, fica marcado esse lance, embora a arbitragem erre no sub-17, sub-20, sub-profissional, no sênior, enfim, é a arbitragem brasileira. Outras notícias são os preparativos para Vasco e Juventude. Juventude e Vasco para quarta-feira, 8 horas da noite, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Payet e Lucas Piton apareceram em vídeos da Vasco TV treinando normalmente, mas ainda seguem em dúvida, principalmente Payet com uma lesão na coxa. Piton teve uma indisposição intestinal, junto até com Hugo Moura e Ryan, por isso que o Lucas Piton não foi para o jogo no domingo, mas segue em dúvidas. Outra dúvida também, muitos agradecerão, mas eu sempre lamento pelo jogador, é o Pablo Galdames, sei lá qual é o nome do cara, o Galdames, e ele teve uma lesão no pé, tá muito inchado, ele não treinou, então segue dúvidas aí para o jogo de quarta-feira. Muita gente vai agradecer e, infelizmente, para o técnico, que acho que é uma dúvida brutal, uma ausência brutal, meu Deus do céu, o Galdames não ir para o jogo. Mas enfim, outro que também não vai para o jogo, mas isso por suspensão, é o Vegete, e a dúvida vai ser como é que formará o ataque. Imagino eu que o David, seu reserva direto, vá para o ataque. E eu, particularmente, quero o David jogando, o Cleiton jogando aí, porque é o reserva imediato do Vegete. Ele foi contratado por isso para 18 milhões. Da mesma forma que o David está chegando naquelas cotas lá do contrato. Daqui a pouco a gente vai ter que pagar 15 milhões pelo David, para um cara que tenta, aos 40 minutos do segundo tempo, uma bicicleta de fora da área, de fora da grande área, achando que vai fazer um golaço. Mas, meus amigos, vamos então falar aqui, obviamente, sempre pedindo seu like, para a novela Felipe Coutinho. Teve novos capítulos. Na verdade, o capítulo foi de sábado, onde teve uma reunião com o Pedrinho e o jogador, e o Vasco da Gama teria oferecido, pelo menos só essas notícias do jornalista, um contrato de 1 ano. Os valores do salário não foram divulgados, mas que estaria dentro desse novo cenário de falta de grana do Vasco da Gama. Abre parênteses, muito associativo isso, né? Fecha parênteses.
e que o jogador vai levar essa proposta para o seu representante, vai discutir com o seu representante, que é o Kia Yamamura, sim, famoso, já antigo aqui, agente, para saber se vai ter uma contraproposta, se eles ficaram satisfeitos. Se ficarem satisfeitos, eles vão dar o aval para o acordo e vão correr atrás com a rescisão lá do Aston Villa. Então a proposta seria de 1 ano de jogo até meados de 2025, que na verdade é quando a janela europeia se abre e estaria livre ali para fazer um contrato com algum time europeu, se fosse o caso. Beleza, não vou entrar no mérito aqui se poderia ser 1 ano ou 2 anos. Eu acho que até poderia ser 2 anos para chegar na Copa do Mundo em 2026, mas depende do Felipe Coutinho. Talvez tenha uma renovação automática. Vamos aguardar maiores detalhes desse contrato. O fato é que também Gilmar Ferreira veio falando que o Felipe Coutinho negocia tão somente com o Vasco da Gama. Obviamente, o Botafogo, Fluminense e Grêmio, mais esses 3 times, estão monitorando a situação. Mas como o Felipe Coutinho já deixou muito claro que deseja jogar no Vasco da Gama, a bola está com o Vasco da Gama. Então, essa notícia que o John Texer teria oferecido uma proposta, Felipe Coutinho, não duvido que seja verdade, pode ser verdade, mas que o Felipe Coutinho está negociando sim com o Vasco. E depende do Vasco fechar esse acordo, desde que seja rentável, não somente financeiramente, mas que uma das exigências de Felipe Coutinho é um time competitivo. Aí entra as notícias que para mim não faz o menor sentido. Felipe Coutinho pediu um time competitivo. Aí pede a contratação de Souza. As notícias falam que o Vasco da Gama está monitorando também a situação de Souza, que está buscando sua rescisão com o time turco e pode negociar sem a sua volta. O tipo de contrato, ao meu ver, teria que ser por produção, já que o Souza está realmente também passando por diversas lesões, o que o tira de muitos jogos. Mas isso ainda pode acrescentar no campo, até porque as alternativas de Souza é Zé Gabriel, Hugo Moura, Esforça e a carreira do Souza é muito melhor do que desses 3 jogadores. Outro nome especulado é o Alex Teixeira. Me desculpa, não. Não tem nenhuma informação de que o Vasco está negociando a volta de Alex Teixeira e não faria o menor sentido. Ele saiu do Vasco, o próprio 777 não renovou o contrato com Alex Teixeira. Alex Teixeira não rendeu no Vasco, passa por lampejo de Alex Teixeira. Não rendeu no time que foi da segunda divisão, imagina da primeira divisão. Não faz o menor sentido e não há qualquer notícia que o Vasco esteja negociando com Alex Teixeira. As notícias de o que perduraram durante a noite, aí vem o novo ator argentino, 32 anos, um lateral direito, foi parceiro de Vegete no Belgrano, que agora está num clube lá da Romênia, é Gabriel eu tenho que ler esse nome, Camapaguti, algo assim. Na verdade é o Gabriel Romênia, né? A gente tem o Serginho Kosovo, agora o Gabriel Romênia, é um lateral direito, 32 anos, ele é parceiro do Vegete. Ele esteve em São Januário assistindo ao jogo de Vasco e Cruzeiro, inclusive compartilhou uma foto no Instagram e fazendo referência a Tanqueta, que era apelido do Vegete de tanque lá no Belgrano, então Tanqueta seria um diminutivo mais íntimo, um apelido mais íntimo aí de parceiros do Vegete. Só que esse cara tá treinando junto com o Felipe Coutinho numa academia, aí o pessoal já está vislumbrando que é uma possibilidade de negociação. O Vasco da Gama deixou bem claro que não há qualquer negociação, que não estava observando esse jogador, não fez proposta alguma. É óbvio que isso chega nos ouvidos de um jogador que está sem contrato e falou que é muito maravilhoso querer jogar no Vasco da Gama. Não duvido, Gabriel Camapaguti. Mas o pessoal até brinca. Olha, é lateral direito, pode vir, porque a gente tem Puma, a gente tem Rojas, tem Paulo Henrique, e dos 3 nos faz um lateral, de repente esse cara se acerta. Os números dele, galera, já vai levantando números, só faz cotas, enfim, não são muito positivos, mas também não há nada. É mera especulação para ganhar engajamento. Essas são as notícias sobre Felipe Coutinho. Então, só para resumir, o Vasco da Gama fez uma proposta de 1 ano com valor de salário não divulgado. Também não foi divulgado se há uma renovação automática, nem os maiores detalhes dessa proposta não foram divulgados. Mas o Vasco está dando andamento e as pessoas saíram satisfeitas das reuniões diretas aí com o Felipe Coutinho. Vamos aguardar agora, eu acho que a bola, o sim está com o Felipe Coutinho, ou pelo menos uma contraproposta aguardando o Vasco da Gama aí, que eu acho que vale falar, né? Edmundo tem falado muito em lives e tudo, né? E ele tem falado muito que está negociando, que foi um negócio vindo da família do Felipe Coutinho, que ele está negociando, e chegou ao fim que quem trouxe essas exigências, talvez não financeiras, mas de um time competitivo, foi o próprio Edmundo, em conversas diretas com o Felipe Coutinho. Calma, Edmundo. Hoje você é um
ídolo do Vasco da Gama, ok, mas é um agente político. Foi você que fundou a Chapa Sempre Vasco, você participou das eleições com o candidato Júlio Brandt, você sempre participou de fotos com o Pedrinho e tudo mais. Então, sua palavra tem um peso maior, porque podem ser palavra de um parceiro político do Pedrinho. Cuidado com o que está falando. Quando você fala isso e vem o Pedrinho numa mensagem enigmática no Twitter, falando que teve conversas com o Felipe que foram favoráveis, olha, isso pode estar com alguma rusga, mas eu acho que depende mais hoje do Pedrinho vir manifestar. Não, Edmundo não tem condições de falar sobre o negócio, não é querer menosprezar o Edmundo, ou fala, não, sim, o Edmundo está participando de conversas. Ok, mas o que a gente não pode é manifestar e aguardar a manifestação do Edmundo. Inclusive, há uma última notícia aí de que o Felipe Coutinho estava pedindo também a manutenção do Payet. O que eu concordo plenamente. Se ele quer um time competitivo, tem que partir com os dois do meio de campo. Porque senão sai o Payet, já tem notícias que o Vasco da Gama está fazendo essa movimentação, aí fica tudo nas costas do Felipe Coutinho. E ele sozinho nesse meio de campo acaba não tendo ajuda de nenhum parceiro, facilmente marcado, pronto, acaba com o Vasco da Gama. Eu acho razoável esse pedido de um time competitivo do Felipe Coutinho. E você? Eu quero saber da sua opinião. Você concorda com essas exigências? Concorda com Souza, Alex Teixeira, Gabriel Mapaguchi? Você concorda com a vinda do Felipe Coutinho? Ou você concorda com as palavras de Edmundo? Quero saber muito os seus comentários aqui, obviamente fazendo aqueles pedidos de você curtir esse vídeo, inscrever no Marca Vasco e nos assiste hoje, meio-dia, lá no podcast Cruz Maltino, no melhor programa de Vasco da Gama na hora do seu almoço. Muito obrigado, tchau e saudações vascaínas!